Eu sou professora Maria das Graças de Andrade Leal, sou professora da Universidade do Estado da Bahia, do Campus 5, faço parte do programa de pós-graduação em História Regional e Local, sou doutora em História Social e pós-doutora também. Eu concluí um estágio pós-doutoral na cidade do Porto, na Faculdade do Porto. E meu tema de pesquisa, a vida inteira, né? Não vou dizer quantos anos eu tenho de pesquisa, mas é uma larga experiência, muito voltado para a história do trabalho, dos trabalhadores, a história das instituições de trabalhadores, as sociedades mutualistas e também vinculado à história da educação desses trabalhadores, principalmente no período da monarquia no Brasil e na Bahia. Bom, esse livro, o livro História Regional e Local 3, é o terceiro volume de uma coleção que nós começamos em 2009 e ela representa, essa coleção representa um resultado de um trabalho do programa de pós-graduação em História Regional e Local, em nível de mestrado, de professores e de pesquisadores de outras instituições interessados em discutir questões teóricas, metodológicas, baseadas em pesquisas empíricas, muito relacionadas ao local e ao regional, que é uma discussão ainda muito conflituosa e complexa na nossa área de história. Por quê? Porque o que seria história regional, o que seria história local, se tudo é história local. Então, essa discussão teórica, ela vem sendo alargada e cada vez mais estamos chegando a um consenso de que, voltando, se a gente pensar a microhistória na perspectiva de que a microanálise, ela representa, né, numa perspectiva sistêmica, também a história maior, até a global. Então, nós estamos desenvolvendo pesquisas interessantes, vinculadas principalmente ao recôncavo baiano. Nesse terceiro volume, nós adotamos 3 aspectos de discussão, que são as reflexões e práticas nos campos da teoria, né, que é continuar a discutir teoricamente o que seria a história regional, o que é a história regional, como nós compreendemos a história regional, no campo da pesquisa, que são as pesquisas empíricas que diversos professores de diversas universidades do Brasil, que é uma coletânea que abarca pesquisas de professores de Pernambuco, Grande Dourados, de São Paulo e também do sudoeste da Bahia e também dos nossos professores daqui da UNEB, de outros campos e de outros cursos. São pesquisas vinculadas muito às questões documentais, como é que anda o campo da história, por exemplo, como a professora Rita, ela escreve sobre a pesquisa dela na UESB, lá em Vitória da Conquista, e os acervos documentais vinculados à história dos trabalhadores, que é um acervo que nós que trabalhamos com história do trabalho, temos muita dificuldade em acessar, porque a memória do trabalho é uma memória meio que colocada, né, em escanteio. Se a memória oficial, a memória dos líderes, a memória dos heróis, nós temos tantas dificuldades de acessar documentos, porque a nossa política de preservação da memória, de acervos documentais escritos, visuais, é tão problemático no Bahia, né? Não existe uma política pública de preservação, na verdade. Então, em relação à história do trabalho, é muito pior. Que é o nosso grande desafio de discutir que documentos, que acervos, que memórias, que acessos a gente tem para realizar pesquisas em torno da história dos trabalhadores na Bahia e no Brasil. Também nós temos, em relação ao campo, que a gente incluiu nesse volume, que é o ensino de história.
Então, também são algumas experiências relacionadas a pesquisas de professores que atuam, desenvolvem reflexões sobre métodos de ensino e pesquisa no campo da história, nas suas universidades, como o professor Leandro, que ele apresenta um trabalho muito interessante, que é sobre a experiência dele no ensino de história, no ensino na área da pedagógica, lá na Universidade do Recôncavo da Bahia. E também tem um trabalho meu, uma pesquisa minha, que é sobre a experiência também com educação histórica, história e fotografia, que foi uma experiência desenvolvida e refleti sobre isso há algum tempo atrás. E também nesse livro a gente traz eu e a professora Sara, que nós somos as organizadoras, né, nós trazemos algumas reflexões também sobre o conceito de história regional e local na perspectiva da pós-graduação. Então, são análises que podem e vão contribuir muito para aquelas pessoas que têm interesse em refletir, em conhecer, né, em acessar informações relacionadas, sobretudo, a essa grande abordagem que é vinculada à história regional e local. Então, o público principal dessa coletânea são os estudantes universitários da área de história, da área de antropologia, da área de sociologia, geografia. Nós temos aqui um artigo muito interessante do professor de geografia, que vai trabalhar justamente sobre a inserção da juventude e as questões ambientais no Recôncavo Baiano. E o professor Miguel e Maria Gonçalves Conceição Santos, que são nossos colegas lá do campus 5, mas eles são do curso de Geografia e desenvolvem pesquisas muito interessantes relacionadas à questão ambiental e juventude no Recôncavo Baiano. Então, são algumas contribuições que podem ajudar estudantes, professores da área de educação, né, da área da geografia, da área da antropologia, da história, da sociologia, né, e também aqueles interessados em conhecer mais sobre a Bahia, sobre elementos que compõem esse mosaico que é o Recôncavo Baiano, que tem poucos estudos que discutem, né, a Bahia nos seus recortes. Né? A Bahia não é tão homogênea, como o Brasil também não é tão homogêneo. Então é essa a ideia esse objetivo, na verdade, desse livro, que é da gente poder apresentar um público interessado, não só universitário, mas também aqueles que tenham intenção de conhecer mais sobre a Bahia e o Brasil. Obrigada e tenham uma boa leitura.